Meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez é motivo de muita alegria para nós estarmos aqui reunidos com os amados, para juntos crescermos na graça, no entendimento do nosso Deus, na compreensão daquilo que o Espírito Santo tem a nos ensinar sobre mais um tema de grande relevância para as nossas vidas. Falamos hoje sobre dicotomia ou tricotomia. Somos corpo, alma e espírito? Ou somos apenas parte física e parte imaterial? Existe alma ou este é apenas um conceito grego para descrever o fôlego da vida? Existe alguma diferença real entre alma e espírito? O que acontece com ambos após a morte? Nos céus, seremos tricotômicos, dicotômicos ou seremos seres espirituais? E como você sustenta biblicamente a sua posição a respeito? Muito bem. Meus irmãos, a grosso modo, nós todos somos dicotômicos e não tricotômicos. Isso porque, evidentemente, o ser humano ele é constituído de um elemento físico, que nós chamamos de corpo, e um outro elemento imaterial. A grande discussão gira em torno deste elemento imaterial. Alguns creem que ele seja único, outros defendem que ele seja subdividido em duas essências, alma e espírito. O que se chama de tricotomia é uma doutrina aceita por boa parte dos evangélicos, principalmente aqui no Brasil, segundo a qual a nossa condição humana poderia ser seccionada em três elementos: corpo, alma e espírito, e cada um realizando determinadas funções, através das quais nós somos o que somos. Alguns ainda ensinam que a tricotomia seria um reflexo da Trindade de Deus. Eu não entendo como essa comparação pode ser válida. Porque segundo o dogma da Trindade, as três pessoas da divindade, elas são coiguais. Mas não existe qualquer nível de igualdade entre corpo, alma e espírito. São distintos e têm diferentes modos de ser segundo a própria proposta tricotômica. Ainda segundo o dogma trinitário, as três pessoas são da mesma essência, mas as essências do corpo, da alma e do espírito são diversas, sem elementos em comum, senão o próprio ser do indivíduo. Nós não somos três pessoas, mas apenas uma pessoa. O dogma trinitário não ensina que Pai, Filho e Espírito Santo sejam individualmente partes de Deus, mas cada um plenamente Deus. Corpo, alma e espírito nunca são plenamente o indivíduo e nem funcionam individualmente, mas apenas em conjunto. Então, se esses argumentos eles não são suficientes, ainda assim eu rejeito fundamentar essa doutrina com base nessa analogia da Trindade, pelo fato disso simplesmente não constar nas Escrituras. A Bíblia fala muitas vezes de espírito e de alma, mas nunca diz positivamente que nós somos constituídos de espírito, de alma e de corpo. Há dois textos, e foram largamente citados hoje, que são utilizados pelos trinitarianos, que usam na sua defesa 1 Tessalonicenses 5:23, Hebreus 4:12. O primeiro usa as três expressões como significando a totalidade do indivíduo, enquanto que o segundo texto diferencia entre alma e espírito, mostrando haver entre eles uma aparente divisão, ainda que profundamente oculta. Nós vamos discorrer mais profundamente sobre isso tudo. E além de tudo isso, irmãos, não existe uma doutrina na Bíblia a respeito do que significam realmente alma e espírito. Alma pode significar ser vivo, como você pode ver em Romanos 13:1, 1 Coríntios 15:45, Apocalipse 16:3. Alma pode significar vida, como está em Atos 20:10. Ela pode estar associada a desejo, como está lá em Apocalipse 18:14. Alma pode significar prazer, como está em Mateus 12:18, Hebreus 10:38. Pode significar integridade, como está em 2 Pedro 2:8. Pode significar unidade, como está em Atos 4:32. Temor, como está em João 12:27 e Atos 2:43. Alma pode significar, irmãos, tristeza, como está em Marcos 14:34.
Mas qualidades pessoais semelhantes também são apresentadas relacionadas ao espírito, como mansidão e quietude. A gente vê lá em Gálatas 6:1, 1 Pedro 3:4. Sectarismo está associado a espírito, Tiago 3,16. Temor está associado a espírito, 2 Timóteo 1,7. Unidade, Filipenses 1,27. Mente, muita gente fala que alma seria a mente. O espírito também está relacionado à mente, lá em Efésios 4,23. Sabedoria está relacionada a espírito em Efésios 1,17. Se o espírito está associado à sabedoria, também está a falta dela, como a gente vê em 1 Coríntios 14,15. Desse modo, meus amados, espírito e alma não são termos técnicos, e sim expressões vagas que têm sentido de acordo com o contexto que é utilizado pelo autor. E não se pode formular uma doutrina a respeito dessas expressões. Além disso, em alguns textos, por paralelismo retórico, espírito e alma, inclusive, chegam a ter o mesmo significado. Os irmãos podem ver isso, por exemplo, lá em Jó 7,31, Jó 12,10, Isaías 26,9. A doutrina prevalecente na história do cristianismo, na verdade, é a dicotomia, segundo a qual a natureza essencial do homem é composta por corpo e por alma. Essa era a ideia entre os apóstolos e os pais da Igreja Ocidental, defendida com veemência por muitos daqueles que deram início à história da Igreja pós-apostólica, como, por exemplo, Agostinho. No decorrer do tempo, surgiu um conceito que se associou à tricotomia, segundo o qual o homem é composto por corpo, alma e espírito. Essa ideia ela surgiu sob a influência da filosofia grega, meus amados, segundo a qual a alma faria a ligação da parte material do homem, o corpo com sua parte espiritual, ora funcionando como ligado à matéria, ora ligado ao espírito. Dessa forma, de acordo com a tricotomia, é possível descrever o homem assim: o corpo seria a parte material, a alma o princípio da vida animal e o espírito seria a parte imortal que se relaciona com Deus. É bom dizer aqui aos amados e frisar: isso não é princípio escriturístico, isso é uma proposta da cultura grega, da sua filosofia, presente nos filósofos gregos mais ligados ao passado da fundamentação da filosofia grega. E além de tudo isso, irmãos, não existe uma doutrina na Bíblia a respeito do que significam realmente alma e espírito. Alma pode significar ser vivo, como você pode ver em Romanos 13:1, 1 Coríntios 15:45, Apocalipse 16:3. Alma pode significar vida, como está em Atos 20:10. Ela pode estar associada a desejo, como está lá em Apocalipse 18:14. Alma pode significar prazer, como está em Mateus 12:18, Hebreus 10:38. Pode significar integridade, como está em 2 Pedro 2:8. Pode significar unidade, como está em Atos 4:32. Temor, como está em João 12:27 e Atos 2:43. Alma pode significar, irmãos, tristeza, como está em Marcos 14:34. Mas qualidades pessoais semelhantes também são apresentadas relacionadas ao espírito, como mansidão e quietude. A gente vê lá em Gálatas 6:1, 1 Pedro 3:4. Sectarismo está associado a espírito, Tiago 3,16. Temor está associado a espírito, 2 Timóteo 1,7. Unidade, Filipenses 1,27. Mente, muita gente fala que alma seria a mente. O espírito também está relacionado à mente, lá em Efésios 4,23. Sabedoria está relacionada a espírito em Efésios 1,17. Se o espírito está associado à sabedoria, também está a falta dela, como a gente vê em 1 Coríntios 14,15. Desse modo, meus amados, espírito e alma não são termos técnicos, e sim expressões vagas que têm sentido de acordo com o contexto que é utilizado pelo autor. E não se pode formular uma doutrina a respeito dessas expressões. Além disso, em alguns textos, por paralelismo retórico, espírito e alma, inclusive, chegam a ter o mesmo significado. Os irmãos podem ver isso, por exemplo, lá em Jó 7:31, Jó 12:10, Isaías 26:9. A doutrina prevalecente na história do cristianismo, na verdade, é a dicotomia, segundo a qual a natureza essencial do homem é composta por corpo e por alma. Essa era a ideia entre os apóstolos e os pais da Igreja Ocidental, defendida com veemência por muitos daqueles que deram início à história da Igreja pós-apostólica, como, por exemplo, Agostinho.
No decorrer do tempo, surgiu um conceito que se associou à tricotomia, segundo o qual o homem é composto por corpo, alma e espírito. Essa ideia ela surgiu sob a influência da filosofia grega, meus amados, segundo a qual a alma faria a ligação da parte material do homem, o corpo com sua parte espiritual, ora funcionando como ligado à matéria, ora ligado ao espírito. Dessa forma, de acordo com a tricotomia, é possível descrever o homem assim: o corpo seria a parte material, a alma o princípio da vida animal e o espírito seria a parte imortal que se relaciona com Deus. É bom dizer aqui aos amados e frisar: isso não é princípio escriturístico, isso é uma proposta da cultura grega, da sua filosofia, presente nos filósofos gregos mais ligados ao passado da fundamentação da filosofia grega. Nos primeiros séculos da era cristã, o pensamento dicotômico ele era muito comum na igreja ocidental, mas o pensamento tricotômico já havia avançado na igreja grega, que também é chamada de igreja ortodoxa. A dicotomia ela era o pensamento básico defendido por Agostinho, prevaleceu na Idade Média e, inclusive, durante a Reforma também. Já o pensamento tricotômico, ele teve um de seus mais antigos representantes em Irineu, que ensinou que o Espírito era dado aos crentes pelo Espírito Santo após a conversão. Vejam vocês, né? A interpretação trina do homem, ela é fundamentada sobre algumas passagens bíblicas que sugerem que o homem é formado por corpo, alma e espírito. Muitos irmãos falaram hoje a respeito disso no grupo. E essa visão, ela tem suas bases voltadas, eu repito, para a filosofia grega, que está alheia aos relatos bíblicos. Essa ideia, irmãos, ela foi sugerida pelo aprofundamento dos estudos de Aristóteles sobre as informações que haviam já sido deixadas por Platão. Esse raciocínio ele foi encontrado também em alguns pais da igreja, como Tertuliano, nos escolásticos, teólogos católicos por volta dos séculos XII e XIII, como Tomás de Aquino, por exemplo, que era um momento da teologia fortissimamente influenciado pela filosofia grega. A ideia básica dessa forma de ver o homem é a supremacia do espírito em relação ao corpo e à alma, embora a alma seja superior ao corpo. Assim, o espírito diz respeito aos sentimentos espirituais, a alma ao que é da natureza intelectual, emocional ou volitivo. E o corpo refere-se unicamente aos sentidos naturais, como visão, tato, olfato, audição, paladar. A fundamentação desse pensamento nasce a partir dos textos que eu já citei, 1 Tessalonicenses 5:23 e Hebreus 4:12. Vamos fazer a leitura desses textos para a gente poder analisar isso com mais profundidade. 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos analisar essas passagens, irmãos. Citar essas referências como fundamentação tricotômica envolve alguns problemas, né? Por exemplo, como é que a gente consegue explicar os pensamentos e os propósitos do coração? Aonde é que eles vão se encaixar? E segundo outros textos que afirmam a existência da consciência do homem, por exemplo, e textos como Marcos 12:30, que não falam nem sobre espírito e nem falam sobre corpo. Então, existem outros aspectos, além de alma, além de espírito, que a Bíblia cita para designar essa parte imaterial do homem. O que nós estamos tentando defender aqui é que há várias formas de se nomenclaturar isso e, na verdade, os escritores bíblicos não tiveram essa preocupação de que tudo que é imaterial é alma ou é espírito ou coisa parecida. A tricotomia, irmãos, do modo como ela é comumente defendida, ela coloca em perigo a unidade e a imaterialidade da nossa mais elevada natureza. Porque a concepção da tricotomia, ela acaba por recortar o homem em 3 partes distintas, onde a alma e o espírito são distintos entre si e também do corpo. É como se fossem 3 aspectos autônomos de um mesmo homem. Mas essa postura, ela não tem sustentação nas escrituras, e há várias razões para isso. Por exemplo, na Bíblia,
a palavra espírito, assim como alma, elas são utilizadas para designar a mesma substância. Os irmãos podem ver isso em Eclesiastes 3:21 e Apocalipse 16:3. A palavra alma, ela às vezes se refere até a Deus. A gente vê isso em Amós 6:8, Isaías 42:1, Hebreus 10:38 também. Os mortos também são chamados de alma. Você pode ver isso em Apocalipse 6:9. Você confere com Apocalipse 24, capítulo 20, verso 4 também. Então, os versículos que são demonstrados pela visão tricotomista, eles podem ter a sua explicação mais razoável dentro de uma perspectiva bíblica mais profunda. Em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo não tem ali como propósito enumerar as facetas da constituição humana, e nem mesmo distingui-las. O que ele está fazendo ali é demonstrar um apanhado da sua natureza nas principais relações. Esse fato ele pode ser demonstrado em um texto alternativo. Os irmãos, por favor, verifiquem Marcos 12:30, porque nessa passagem nós notamos que existem 4 aspectos separados da constituição do homem: coração, alma, entendimento e forças. Mas ninguém se arrisca a afirmar uma quadricotomia, por exemplo, baseado nesse texto. Não é isso? Ou seja, em ambos os textos, nós notamos que o autor não tem interesse de segmentar o homem, não tem interesse de estabelecer quais são as partes que enumeram o aspecto imaterial da natureza humana. Não há nada disso nos escritos bíblicos. O que há aí é o interesse de demonstrar que cada aspecto dessa constituição imaterial tem que estar presente no seu relacionamento com Deus. Apenas isso. Com referência a Hebreus 4:12, nós podemos notar que o autor de Hebreus, ele fala que a palavra de Deus, ela é suficientemente poderosa para dividir alma e espírito. O que se nota nesse texto, irmãos, é a ênfase da profundidade da ação da Bíblia na vida de um homem. A preocupação de Paulo aí não é dizer que existe uma divisão entre alma e espírito, mas em demonstrar o nível de profundidade, de aprofundamento que a palavra de Deus pode exercer. Um outro detalhe importante é que a palavra de Deus, ela divide e só pode dividir aquilo que está junto. Ou seja, as evidências a favor da tricotomia são muito pouco conclusivas. Assim, é necessário compreender qual seria a visão, qual seria o ponto de vista da perspectiva dicotomista, né? A exposição geral, eu repito, da natureza do homem na Escritura, ela é muito claramente dicotômica. A interpretação dual do homem, ela é baseada não somente no relato da criação, mas também na observação do texto bíblico que sugere que o homem ele é formado de um aspecto material, que é corpo, e de um aspecto imaterial. E esse aspecto imaterial, irmãos, ele não é só alma e espírito. A Bíblia chama de alma, chama de espírito, chama de coração, chama de pensamentos, chama de consciência. A própria palavra dicotomia, ela sugere isso. É uma palavra de origem grega, ela é formada pela junção de um substantivo e a significação disso é cortar, traduzido satisfatoriamente como a formação de duas partes. Assim, é importante demonstrar também alguns princípios bíblicos que asseguram essa posição. E eu vou começar pelo relato da criação. A natureza dupla do ser humano, que é material e imaterial, ela é determinada pelo modo como o homem foi criado. O corpo do pó da terra e a alma soprada por Deus. Formou o homem, o Senhor Deus, do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2:7. Então você vê aí só 2 elementos, um elemento físico e um elemento imaterial. Nós temos que atentar para a ordem dos fatos na narrativa mosaica, porque não afirma aí que o homem foi criado alma vivente e depois Deus teria soprado o espírito. Mas o homem passa a ser uma alma vivente apenas após o sopro de Deus. A vida de Deus apossou-se do barro e, como resultado, o homem teve uma alma. Um outro detalhe importante que tem que ser notado são as considerações de Jó com respeito a essa percepção. Lá em Jó, no capítulo 27, versos de 2 a 4. Tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso que amargou, ou amargurou, conforme algumas traduções, a minha alma, enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus dos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Notemos, amados, que para Jó,
Era certo que ele era uma criatura de Deus e que a sua vida natural estava intimamente ligada ao sopro de Deus em suas narinas, como ele mesmo assegura. Um pensamento muito semelhante ele é esboçado por Eliú, amigo de Jó, pouco depois. Ele fala, na verdade, há um espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Isso está em Jó 32, 8. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. 33, 4. Eis que diante de Deus sou como tu és, também eu sou formado do barro. 33, 6. E o que nós podemos observar, irmãos, é que para uma cosmovisão hebraica, a criação de Deus era um fato real, exatamente como estava narrado no Gênesis. E um outro fato muito interessante ainda, e é isso que eu acho mais extraordinário, é que Jó, ele foi um homem que viveu muito antes que Moisés pudesse ter escrito o livro de Gênesis. Ou seja, a tradição judaica, ela já sustentava o fato da criação e de uma perspectiva dicotômica apenas. E a mesma percepção com respeito à constituição do homem, ela prevalece. Note-se que em nenhum momento o relato de Jó ou de Eliú parece esboçar a constituição humana além daquilo que é material e imaterial. E a gente pode citar outros exemplos, né? Os irmãos podem ler Gênesis 35, 18, Salmos 31, 5, são também referências bíblicas que corroboram com aquilo que eu estou afirmando para os amados. Eu também não posso deixar de falar que existe um uso intercambiável dos termos alma e espírito na Bíblia. É notório, irmãos, que nas Escrituras, alma e espírito podem ser utilizados de maneira intercambiável, isso tem uma variação muito grande. E esse fato ele pode ser claramente evidenciado. Gênesis 41, verso 8, por exemplo, está escrito, de manhã, achando-se ele de espírito perturbado. Na sua narrativa sobre as origens do seu povo, Moisés ressalta a história que envolve José no período que ele estava no Egito. Nesse tempo, Faraó teve um sonho um tanto estranho, e isso estava incomodando profundamente, como a gente sabe. Nessa altura, na narrativa mosaica, se afirma que pela manhã após o sonho, Faraó estava confuso, ou como Moisés afirma, ele estava de espírito perturbado. Entretanto, num dos salmos dos filhos de Coré, nós podemos encontrar um sentimento distinto, mas aplicado à alma do indivíduo. Veja só, Salmos 42, 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Versículo 6. Sinto abatida em mim a minha alma. Então veja os irmãos que o mesmo sentimento que houve com Faraó, que lá está sendo atribuído ao Espírito, aqui no Salmo dos Filhos de Coré é atribuído à alma. O que se pode ressaltar desse texto, irmão, senão o relato da tristeza do salmista, exilado no extremo norte da Palestina, que anseia voltar ao templo em Jerusalém. Mas o que os dois textos têm em comum? O que parece óbvio, a expressão de um sentimento, embora um atribua à alma e o outro ao espírito. Seria isso uma prova de que alguns sentimentos eles se reportam à alma e outros ao espírito? Não, irmãos. Significa que os termos alma e espírito, eles são utilizados de maneira intercambiável para expressar a mesma coisa. E eu tenho outros exemplos para dar para os irmãos. Você vê em João 12, 27. Agora está angustiada a minha alma. O que eu direi? Agora vamos a João 13, 21. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito. A palavra grega referente ao sentimento expresso pelo vocábulo angústia é tarasso. Denota basicamente inquietação, angústia mesmo. Esse vocábulo grego ele é encontrado nas duas sentenças, só que uma hora ele está sendo atribuído à alma, outra hora ele está sendo atribuído a espírito. Ou seja, meus amados irmãos, ou Jesus tem dificuldade de reconhecer a que aspecto da sua constituição estão ligados às suas emoções, ou na verdade, é isso que eu creio, os termos alma e espírito são utilizados apenas de maneira intercambiável. E eu teria muitos outros exemplos, mas eu já estou me estendendo muito nos áudios. Eu poderia citar Mateus 20 e 28, Mateus 27, 50, Hebreus 12, 23, Apocalipse 6, 9, que eu já citei lá anteriormente. São textos que provam isso. Assim, meus irmãos, mantendo o meu pleno e sincero respeito pela proposta tricotômica,
da constituição humana, eu, particularmente, penso que o homem é formado apenas de duas partes, uma parte material e uma parte imaterial, sendo que esta última parte imaterial, ela é denominada das mais variadas formas na Bíblia, e não apenas como alma e como espírito, sendo que, na verdade, todas elas significam a mesma coisa. Quanto ao questionamento do que ocorre por ocasião da morte, eu penso que é uma inatividade temporária da nossa parte material, o corpo, que volta a se reunir com a imaterial por ocasião da ressurreição, onde uns vão para julgamento, outros serão arrebatados para estarem com o Senhor. E lá nos céus, eu penso que nós não seremos nem corpos e nem espíritos, mas as duas coisas, corpos espirituais, corpos glorificados, assim como o do nosso Senhor Jesus Cristo o é hoje, lá nas alturas. Eu não creio que nós seremos iguais aos anjos, ainda que Jesus tenha dito isto, mas ele o fez apenas com referência ao fato de que os anjos não casam. Esse era o contexto tratado na questão. Em momento algum, Jesus afirmou que nós seremos 100% iguais aos anjos. Os anjos são espíritos. Nós seremos corpos glorificados. Então, muito humildemente, é assim que eu carrego esta convicção no meu coração. E para finalizar, é bom frisar que ninguém é menos crente ou mais crente por abraçar a corrente tricotômica ou dicotômica. Essa não é matéria fundamental à nossa fé e nem é objeto de salvação. E todos nós chegaremos à glória crendo numa ou em outra, ou até mesmo se não crermos em nenhuma delas. Um grande abraço aos meus amados irmãos, que Deus os abençoe, em nome de Jesus.